O Espiritismo, escreveu Allan Kardec, caminha ao lado da ciência, mas não se detém onde a ciência para, porque a ciência estuda os efeitos e o Espiritismo remonta às causas. Se em alguma oportunidade a ciência demonstrar que os espíritas estamos equivocados em um ponto, abandonaremos este ponto e seguiremos a ciência. Esta declaração notável bem define o caráter científico e progressista da doutrina espírita. Enunciado por Allan Kardec, exatamente na hora em que o materialismo, como corrente dispersa das tradições, apresentava a sua visão dialética através da obra de Karl Marx, da Inglaterra, que tomaria conta do mundo. Desde o século XVII, ao separar-se a ciência da religião convencional, homens e mulheres notáveis que haviam alargado o conhecimento cultural e científico-empírico daquilo que dizia respeito à vida, à criatura, ao universo, o século XIX, denominado das luzes, deveria receber uma doutrina perfeitamente compatível com o nascimento das diversas bases da cultura de natureza investigadora. É nesse período que a microbiologia desenvolve as suas pesquisas, que aparece a realização notável de Paul Pierre Broca, as experiências admiráveis na Universidade de La Salpêtrière, em Paris, quando Jean-Martin Charcot iniciava, por intermédio da hipnose, a investigação dessa área desconhecida do cérebro, que foi denominada como subconsciente. Graças à adesão de Sigmund Freud, que abandona Viena, preocupado com a sexualidade humana e com a realidade psicológica do ser humano, este notável pai da psicanálise abandona sua terra e vem estudar em Paris, a partir de 1885, essa massa encefálica sedutora, formada por dois hemisférios separados por um corpo caloso, no qual estariam todas as realidades da criatura humana, na sua massa estrutural e principalmente na sua faceta psicológica. Freud aprofundará as investigações e descobrirá o inconsciente. Logo depois, fascinando a alma jovem de Carl Gustav Jung, em Zurique, na Suíça, esse príncipe herdeiro da psicanálise deixar-se-á dominar pela descoberta dos arquétipos e, simultaneamente, irá investigar o inconsciente da criatura humana, mergulhando naquele de natureza individual, as nossas lembranças desde a concepção, e aquele outro de natureza universal, o inconsciente coletivo, no qual, de natureza antropossócio-psicológica, nós carregamos como sendo depósito das memórias do tempo. É o período extraordinário em que as enfermidades destruidoras de vida apresentam os seus vetores, o momento de Lister, o momento de Hansen, o momento de Koch, e ao mesmo tempo das experiências fantásticas da doutrina do positivismo, procurando demonstrar que a criatura humana tem o direito de viver de maneira agnóstica, materialista ou então religiosa. Quando Auguste Comte, cuja doutrina contribuiu grandemente para a formação da cultura brasileira no fim do século XIX, baste recordar-se que no pavilhão nacional existem 3 palavras: ordem e progresso. São pensamentos de Auguste Comte,
que foram retirados para demonstrar que na pátria do porvir, a ordem e o progresso seriam os pilotis para o avanço na direção do infinito e na conquista da plenitude. Podemos notar que também é o período de Immanuel Kant, das grandes investigações do pensamento positivista, as heranças de Schopenhauer, o pensamento de Friedrich Nietzsche e, ao mesmo tempo, as grandes dores que tomam conta da humanidade na preparação das guerras belicosas para o século XX. No século XX, por volta de 1905, Albert Einstein apresenta a teoria da relatividade do tempo e do espaço em um esboço, ajudado por um grande amigo matemático italiano, para decifrar a incógnita do universo. Desde as experiências dos séculos XVI e XVII, as estrelas deixaram de ser lâmpadas mágicas que Deus havia colocado no véu plúmbeo do cosmo para iluminar a noite, para se transformarem no arquipélago de astros que davam uma ideia da grandeza do cosmo. E graças a esse trabalho grandioso da moderna astronomia, no começo do século XX, e da atual astrofísica, constatamos que as velhas tradições religiosas não tinham realmente razão. Quando nos lembramos de que nos encontramos numa Via Láctea de aproximadamente 200 bilhões de sóis, Via Láctea que faz parte do conglomerado de aproximadamente 100 bilhões de Via Lácteas. E quando conseguimos descobrir, através do telescópio Hubble, que diariamente buracos negros devoram Via Lácteas e a poeira de estrelas produzem outras tantas, damos-nos dimensão da nossa suprema ignorância, da nossa pequenez e da grandeza desse cosmo, ao mesmo tempo que a partir de 1872, com William Crookes, decifrando em Londres a matéria radiante, até volta de 1900 com as experiências de Madame Curie, pesquisando a radiação nuclear nas toneladas de pechblenda que ela experimentava na Universidade de la Sorbonne, surgem as bases da energia. Deveríamos recordar que foi nesse período, um pouco antes, que Röntgen nos propôs os raios-x e podemos penetrar no mistério além da forma da matéria. A velha física newtoniana, a física da horizontalidade, da matéria bruta, cede lugar a uma doutrina tão preciosa que é considerada a doutrina das probabilidades, a física quântica. Ainda me recordo que em 1923, na Escandinávia, o príncipe de Broglie, examinando todo o conteúdo da contribuição de natureza quântica, propõe, ao lado de outros, a teoria da complementaridade e vai descobrir nesta realidade uma forma dupla da existência do ser humano. A energia e a matéria, a psique e o corpo. Mais tarde, na Universidade de Harvard, o Dr. McClelland irá dizer que isso forma uma unidade que ele denomina como soma-significação. Essa soma-significação é o psiquismo que, através dos neurônios cerebrais, transforma-se numa realidade única. Com a morte do primeiro, o segundo, o espírito, a soma-significação prossegue. E através das investigações mais extraordinárias em várias universidades do mundo, chegamos, por volta do dia 26 de junho do ano 2000, na Casa Branca, do Salão Azul, à conferência do presidente Bill Clinton, declarando que a partir daquele momento, a criatura humana sabia como Deus criou o universo. Era a primeira vez
que o presidente da República da maior nação do mundo curvava-se, reverente ante a magnificência de Deus, por causa da decodificação do genoma humano. Também se descobria que a nossa massa encefálica era a causa primordial da vida. 100 bilhões de neurônios para poderem produzir as neurocomunicações e dar-nos uma ideia da sensoriabilidade da criatura humana, mas também das suas possibilidades transcendentais. A ciência, que começara com Allan Kardec investigando o ser profundo em 1857, quando da publicação do Livro dos Espíritos, ia encontrar agora uma ressonância no pensamento extraordinário do astrofísico inglês Sir James Jeans, asseverando que era fascinante notar que a vida não começava no berço, a vida não terminava no túmulo. E diante dessa declaração, era corajoso ao dizer que a nossa mente não tem como conceber a grandeza do cosmo. E logo seguido por um outro par, este diria: acabo de descobrir o Espírito. Para mim, o Espírito é uma lei do universo, semelhante à gravidade, à eletricidade. É constituído de partículas. Utilizo-me da palavra inglesa mind, mente, para dizer que o Espírito não é uma abstração, é uma realidade material, porque ele é constituído de partículas mindoms, partículas de mente. Então, a ciência apresentada por Allan Kardec, quando na questão número 23 da obra citada, diz que o Espírito é o princípio inteligente do universo, eis que a ciência, logo após 110 anos, vem de confirmar, pela mais moderna arte da conquista investigativa, que o Espiritismo tem razão. Ainda é mais fascinante quando, depois de uma longa pesquisa, no ano passado, consegue-se detectar a mais mínima das mínimas partículas de matéria, denominada o bóson de Higgs. Higgs é o notável cientista que há 61 anos concebeu matematicamente que existia uma partícula de energia que era tão grandiosa que se podia dizer que era a mais potente partícula que a imaginação podia conceber. E graças a experiências de choques, através de prótons, no grande tubo de experiências atômicas entre a França e a Suíça, surge essa partícula que os cientistas denominam partícula de Deus. Deus passa a ser conhecido nos ramos complexos da ciência materialista, a ponto de, ao observar a realidade de que estamos no universo de energia, que se converte em matéria, de matéria que se consome energia, chegarmos à conclusão de que o Espiritismo, como ciência, antecipou as grandes conquistas da física nuclear, questão 540 da obra referida, como também penetrou nas imensas galáxias para falar dos mundos que habitam o universo e a progressão desses mundos. A semana passada, os grandes conquistadores do cosmo conseguiram perceber que há um sistema solar paralelo ao nosso, constituído por 8 planetas e que tem as mesmas probabilidades de vida que o planeta terrestre. Vemos agora a grande curva do boomerang. A partir do século XVII, a ciência despreza a informação científica. A partir do século XIX, com a doutrina espírita, a ciência se dobra ante a realidade do ser, do destino e da dor. Os técnicos na filosofia da Grécia, a chamada Magna Grécia, aquela que precede aos 7 sábios que deslumbram o mundo, preocupava-se em identificar a felicidade. Afinal,
que é a criatura humana? Qual é a razão por que uns sofrem e outros desfrutam de todo o galardão? E depois de criar a arte de filosofar, de entender as interrogações, aqueles filósofos pré-socráticos, Anaxágoras, Anaxímenes e outros, chegam a uma conclusão perturbadora. O universo gastou, na época, milhões, digamos, bilhões de anos para poder encontrar a estrutura da criatura humana. Mas qual é a finalidade dessa estrutura se de repente se morre? A idade medial para morrer-se na Grécia, nesse período faustoso, era de 30 anos para o homem e de 35 para a mulher. Na atualidade, nós contamos 70 anos para o homem e 75 anos para a mulher. Note-se que há muito mais viúvas do que viúvos, porque ninguém aguenta mesmo com as mulheres. Elas são vitoriosas. E dentro desse patamar, nós vamos observar uma curiosidade. Qual seria o sentido da vida? Ao começar no berço ou consumir-se no túmulo? E a grande interrogação da filosofia: haverá vida depois da vida? Os pré-socráticos têm uma visão, de certo modo, espiritualista. Anaxágoras asseverava: tudo que existe no macro, existe no mínimo. E ele, naturalmente, é o grande precursor de uma doutrina da atualidade. Mas, logo depois, Leucipo, Lucrécio, Demócrito, estabelecem que a vida não tem nenhum sentido. A vida é o resultado caprichoso dos átomos, partículas indivisíveis. Quando Sócrates, Platão, Aristóteles estabelecem que a vida é anterior ao berço e naturalmente prossegue depois do túmulo. Sócrates utiliza-se da palavra grega eidos para dizer que há o mundo das ideias, o mundo da energia, que se condensa na matéria, e que a vida tem um sentido ético, aquele sentido do bem proceder, do bem fazer, de realizar o bem. E na sua filosofia sofista, ele encontra as reações pré-dialéticas daqueles que irão contribuir grandemente para o atomismo posterior e hoje o materialismo negativista. Mas eles colocam as primeiras pedras a respeito do edifício espiritualista. Nesse ínterim, o Oriente vem demonstrar, como escreveu com propriedade o notável Fritjof Capra, esse austríaco, que no seu livro O Tao da Física defende a tese da imortalidade da reencarnação. Ao falar a respeito da reencarnação, esse físico quântico apoia-se na obra colossal da Índia, particularmente essa doutrina incerta no Bhagavad Gita, nos Upanishadas, nos diálogos entre Krishna e o seu discípulo Arjuna. Nessa monumental edificação dos Upanishadas, das doutrinas para os jovens, da querida mãe Índia, nós vemos ressaltar a grandeza da vida, mas ela também está nos santuários egípcios, na intimidade apresentada pelos grandes gurus, pelos mestres, no santuário de Ísis, de Osíris, de Fá, e principalmente nos grandes santuários que irão oferecer as bases da moderna e antiga maçonaria francesa, maçonaria irlandesa, dessa doutrina grandiosa dos pedreiros, daqueles maçons que na Idade Média rebelaram-se contra a injustiça clerical e deram dignidade ao mundo, sendo os cantores das liberdades nos Estados Unidos, na América Latina escrava, por intermédio de homens como Simão Bolívar, inesquecível, Washington, e de tantos outros como Abraham Lincoln, maçons. E no Brasil, a grandeza extraordinária daqueles como Pedro I, que também era maçom, e dos republicanos criarem este país continental, fadado à glória estelar. A doutrina espírita apresenta-nos que todo esse patrimônio reside exatamente em 6 itens da filosofia universal,
e a sua doutrina é filosófica. A crença em Deus. E poderíamos dizer que a palavra crença se encontra ultrapassada. A certeza da realidade de Deus. Porque desde os tempos mais recuados, não se pode negar uma causa. Causa essa que foi denominada caos, natureza, pouco importa. Porque todo efeito provém de uma causa, como escreveu Allan Kardec e a física da época. Mas se a causa é a base, um efeito inteligente tem que vir de uma causa inteligente. Chamemos natureza, caos, acaso, pouco importa, chamemos Deus. Palavra que traduz um ser de transcendência divina, que Buda costumava dizer, como entender Deus? É impossível. Isso há aproximadamente, antes de Cristo, quase 8.000 anos. Então ele vem dizer que o universo, o espaço e o infinito, como Deus, somente podem ser definidos como Deus, infinito, espaço e universo. Mas Allan Kardec, ao examinar essa questão, atreve-se a fazer uma pergunta perturbadora que todos que pensamos tivemos a ocasião de falar. Somente que nós apresentávamos a pergunta dentro de uma imperfeição linguística. Quem é Deus? E ao perguntar quem é Deus, por exemplo, na língua portuguesa, nós estávamos humanizando, porque a partícula quem significa o homem que. Que homem é Deus? E criamos um Deus antropomórfico, um Deus de paixões, um Deus de Israel, um Deus da guerra, um Deus que marcha segurando o estandarte dos seus filhos para poder matar aqueles, que aliás são também seus filhos. Allan Kardec, pela sua grande cultura, não somente da língua francesa, mas de 4 outros idiomas, incluindo o alemão, porque ele foi educado por Pestalozzi na cidade de Yverdun, ele faz a interrogação, que coisa é Deus? E a resposta está perfeitamente de acordo com o pensamento contemporâneo. É a inteligência suprema do universo e a causa primeira de todas as coisas. E que prova se tem da existência de Deus? Em um axioma que aplicais às vossas ciências. Todo efeito provém de uma causa. Logo, aquilo que não foi feito pelo homem, por Deus foi feito. Não há como sofismar, não há como protestar. Não pode haver um efeito sem causa. E se não foi ninguém que fez, algo transcendente tê-lo-á realizado. Mas nesta causa, crer em Deus, logo vem uma segunda. Se Deus é o princípio da eternidade, do tempo e do espaço, Ele é o criador do espaço e do tempo. E vem a criatura humana, a imortalidade da alma. Nessa visão de que berço e túmulo são dimensões muito próximas, vem a imortalidade, não a eternidade. A eternidade porque sem tempo e sem espaço. A imortalidade porque fomos criados, porém somos indestrutíveis. Mas quando falamos de imortalidade, que provas podemos adicionar? A comunicabilidade dos espíritos. Foram eles que vieram para dizer dos que estavam vivos além da sepultura. A sepultura invariavelmente tinha uma frase muito pessimista, requiescat in pace, dorme em paz. Eles vieram dizer que não existe esse sono, que no mausoléu estão somente o resultado daquelas questões materiais, os cabelos, as unhas, os ossos, mas que eles, o psiquismo, a energia pensante, estão livres e podem comunicar-se conosco. O Espiritismo confirmou as pesquisas da antropologia, as investigações notáveis das doutrinas fósseis, que encontraram na intimidade das cavernas, na paleontologia, as escritas, aquelas narrações, dando a historiedade da crença do homem primitivo na imortalidade e na comunicabilidade das almas. Nessas escritas chamadas rupestres, nós temos o estudo do nosso desenvolvimento antropológico.
percebemos que primeiro escrevemos para falarmos depois. Esta herança dos gráficos nas furnas, que nos dão a ideia do desenvolvimento intelecto-moral da criatura humana, são a prova insofismável daquele transformismo de 1805, do evolucionismo de Charles Darwin, e de todo esse processo hoje demonstrado nos grandes museus de história universal, em New York, em Berlim, em Londres, quando nós temos o primeiro ser primitivo, aquela mulher negra que sai da África e é o primeiro ser humano, não mais humanoide, e viaja e vai tornar-se a base da civilização. Nós temos aí a historiografia bíblica de Eva. Era natural que esta Eva, tão subestimada pela história machista, tenha sido a origem da vida da criatura humana em nosso planeta. Então vem uma terceira propositura, a reencarnação. Por que eu sofro? Eu sou o 13º filho de uma família. Nesta família nasceu uma menina hidrocéfala. Ela não crescia, mas a cabeça sim. Destruindo todos os conceitos da hidrocefalia da época, ela viveu 7 anos. Nunca falou, nunca percebeu a vida, era cega e naturalmente surda, sendo muda. E minha mãe se desdobra para cuidar dela, enquanto veio o parto de filhos normais. E então minha mãe se perguntava, por que ela? Por que não os 12 filhos todos absolutamente normais? Sem nenhuma herança, pelo menos do ponto de vista da biogenia, da eugenia, nenhuma prova de natureza hereditária, porque todos éramos normais e os ascendentes de meus pais igualmente normais. Não havia como demonstrar-se aquela questão do distúrbio da célula no momento em que é um zigoto no seu desenvolvimento e multiplicação. Logo, então, surge a resposta. Nós somos o que fazemos de nós. O nosso destino está em nossas mãos. E a reencarnação, que no Egito era base, como na escola de Crotona, quando o pensamento extraordinário desse pensador a que nós devemos a partitura musical, deste Pitágoras, abre os horizontes do seu santuário para dizer que a alma é uma sombra velada. Quando lhe derramamos os santos olhos do amor, ela cresce, desenvolve-se. E quando descuidamos, ela fenece lentamente como a chama e se apaga. Comovedora essa frase poética que foi escrita na rocha, na entrada da escola de Crotona. Nós então somos chamados a ver reencarnação e, por fim, pluralidade dos mundos habitados. Porque o cosmo teria tantos astros sem nenhuma finalidade. E a vida deveria ser exclusivamente material. Nós conhecemos a vida anaeróbica, porque qualquer coisa, quando se fala da vida, logo se diz, e o oxigênio? Sim, e os anaeróbicos? Quando falamos a respeito da respiração, nós que respiramos pelos órgãos altos, pelos pulmões, e os batráquios, e os peixes, se os não víssemos, jamais poderíamos supor que algum ser vivo descesse a 5.000 metros na profundidade dos mares, absolutamente cego, porque não chega a luz solar, águas infinitamente geladas, exatamente porque as correntes são de baixíssima temperatura, com uma vida rica de beleza, de variedade, mas não apenas uma vida animal, mas também uma vida vegetal intermediária entre a floração e a criatura de carne. Nós, então, vamos adaptar a possibilidade da crença na pluralidade dos mundos habitados. Então, ressaltam esses 5 pontos, mas faltam deles. Qual é a ética espírita? Toda doutrina tem uma ética. Qual seria a ética espírita? A do Evangelho de Jesus. Porque é a doutrina mais notável de princípios éticos que a humanidade jamais teve a glória de perceber. E Allan Kardec, com uma cuidade muito profunda e uma percepção extraordinária,
Deixa de lado o fantasioso, o milagroso. Não nos importa que Jesus haja feito milagre. Afinal, o que é milagre? Era aquilo que violentava as leis naturais. Era o sobrenatural, era o fantasioso. A primeira preocupação de Allan Kardec. Não existe o sobrenatural. Existe o supernatural. Aquilo que está acima do convencional. Não podemos colocar em nossa mente o fantasioso. Aquelas fantasias de natureza ancestral, da mitologia, necessidade da evolução. E nos apresenta a comunicabilidade dos espíritos como fato de laboratório. Mas para que esse fato de laboratório prove que a vida tem um sentido, qual é o sentido da vida? É amar. E aí vem o Evangelho de Jesus, que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. Ele não criou uma doutrina, uma filosofia, uma religião. Somente nos fez um pedido, que nos amássemos uns aos outros. Mas para que nos amássemos uns aos outros, havia uma condição sine qua non, que nos auto-amássemos. O amor deve começar na própria criatura, para que se expanda a semelhança de um perfume de nardo, que impregna toda a superfície por onde passa. E é exatamente nessa questão que surge a grande interrogação, denominada palingenesia, a doutrina dos vários nascimentos. A reencarnação, hoje, é uma doutrina terapêutica. A regressão a existências passadas. É uma doutrina que explica os enigmas, os porquês. É uma doutrina como Édipos, decifrando a esfinge na estrada de Tebas. E nós poderemos ver que a reencarnação deixou de estar presente nos santuários do templo para ir, por exemplo, para a Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, através de um pesquisador extraordinário, o Dr. Ian Stevenson, que depois de pesquisar a probabilidade da reencarnação, utilizando-se da metodologia científica de laboratório, escreve uma obra basilar, 20 Cases Suggestive of Reincarnation, aquelas 20 probabilidades, 20 possibilidades da reencarnação. E logo nós somos fascinados pela presença de um grande parapsicólogo indiano, o professor Dr. Ramendra Nath Banerjee. Banerjee, que veio da Índia para aquecer a América e tornar-se amigo íntimo de Ian Stevenson, e no Brasil, do grande cientista Hernani Guimarães Andrade, que desencarnou há aproximadamente 8 anos, e aqui em Bauru, ele mantinha um dos maiores institutos de investigação de reencarnação do mundo. Basta lembrar que Hernani Guimarães Andrade, engenheiro, faz uma tese sobre o perispírito, exatamente dentro do conceito do peso atômico. E tem a maior coleção de casos confirmados de reencarnação, a ponto de Banerjee e a Stevenson e outros virem estudar as suas pesquisas que honram a nacionalidade brasileira. Então a reencarnação tornou-se um enigma. E ao chegar aos Estados Unidos, na Universidade da Virgínia, no setor de psicologia, esse notável indiano fez uma proposta que tentaremos resumir. Ele fez uma pergunta: a reencarnação para o Ocidente é uma interrogação fantasiosa. Quando qualquer um de nós pensa em reencarnação, logo assume uma das 4 possibilidades seguintes. Primeiro, a pessoa diz: eu não creio na reencarnação. É uma tese. Segunda, não creio na reencarnação, porque a minha religião não admite a reencarnação. Terceira, eu creio na reencarnação. Quarta, não tenho um ponto de vista afirmado, porque eu nunca investiguei, então eu não sei. Eu tenho caráter científico e somente acredito naquilo que investigo. Banerjee, então, faz uma análise que nos permitimos utilizar do seu pensamento com o nosso próprio pensamento. O primeiro grupo é daquelas pessoas que falam o de que nunca tiveram conhecimento. Eu não creio na reencarnação. E daí? Não é o fato de crermos ou não crermos que a realidade existe ou não existe.
Quando é que nós passamos a acreditar em micróbios? A partir do século XIX, da segunda metade. Mas eles sempre existiram, desde os primórdios da vida na intimidade das águas oceânicas, há 4 bilhões de anos. Mas nós não tínhamos conhecimento, necessitávamos de uma ciência, de um instrumento, o microscópio. Para podermos acreditar na reencarnação, nós necessitamos de um instrumento, a mediunidade. Aquele microscópio que nos deu a partícula e o telescópio que nos deu o astro, estão sintetizados no instrumento da mediunidade. Então, o Espiritismo é uma ciência, mas não semelhante às ciências oficiais. É uma ciência que tem a sua própria instrumentalidade, a sua técnica, o seu mecanismo e a metodologia da investigação. Então, Banerjee diz, se alguém fala, eu não creio na reencarnação, não devemos dar valor filosófico. Porque a pessoa está falando de uma realidade que é a sua. Então, isso não é nenhuma autoridade. Não é o fato de eu dizer que creio ou não, que a coisa passa a ter sentido. Então, vem logo o segundo grupo. Eu não creio na reencarnação, porque a minha religião não fala sobre reencarnação. É verdade, ou é provável. Mas fala a respeito da ressurreição da carne. A ressurreição da carne é a volta ao invólucro material. Se essa carne foi decomposta na intimidade do túmulo, foi devorada por um incêndio, foi destruída por qualquer uma coisa, ou devorada por uma fera, ou por um peixe, não há a mais mínima probabilidade desses átomos se reunirem no dia do juízo final para poderem ser julgados materialmente. Como a palavra não existia à época de Jesus, que falava um dialeto, não idioma, ele falava o arameu. E o arameu era uma língua muito pobre. Somente para nós termos uma ideia, na língua portuguesa, os verbos da primeira conjugação são 10.000. Da segunda conjugação, 6.000. Da terceira conjugação, aproximadamente 3.000. Da quarta conjugação, o verbo pôr, com 68 variantes. Repor, contrapor, propor, etc. Mas a língua que Jesus falava não dispunha de 10.000 vocábulos, muito menos do que os nossos substantivos. Então é natural que se utilizasse a mesma palavra em vários sentidos. E aquele que não odiar o seu pai e sua mãe, não entrará no reino dos céus. E eu vos digo que odiar é um crime capital. Bom, quando é que devemos odiar e odiar? Nós aí teremos que encontrar o sentido, a interpretação. E Jesus foi muito claro, quando ele disse, a letra mata, o espírito vivifica. Na língua portuguesa, ora, eu tinha muita manga e desejava transformar isso em uma alegria festiva e zombeteira. A pessoa vai pensar que eu estou falando de manga, fruta. Não, não. Eu estou falando do verbo mangar. Mangar é zombar. Eu mango, eu zombo, eu critico. Então, para quem entenda a minha frase, deve ter aquela visão que manga também é de paletó, manga de camisa, mas vai ver que também é o capim do pasto. Ali é uma manga, onde eu coloco o gado. Ah, tem outro detalhe, a manga do candinheiro. Muita gente aqui não sabe o que é, mas os instrumentos de luz, as antigas lanternas, os candinheiros, tinham uma copa de vidro, e isso era chamado manga. Portanto, uma palavra com várias significações. Se eu a digo solta, cada qual vai pensar naquilo que lhe aprouver. Mas se eu faço um contexto, ela muda completamente. Então, certo dia, narra São Mateus, Jesus recebe uma personalidade muito peculiar, um doutor da lei. O sacerdócio organizado estava estabelecido como diretor administrativo, religioso e político do reino de Israel. E aqueles homens, aqueles rabinos, que estudavam no templo de Jerusalém a doutrina rabinícia, havia oferecido personalidades invulgares. E entre esses, havia um deles chamado Nicodemos, que era um homem lógico e que tinha suas dúvidas, porque na Torá
um dos livros sagrados dos judeus, a reencarnação faz parte da cultura ancestral de Israel. Lembremos que os israelitas estiveram na escravidão do Egito e que os egípcios acreditavam na reencarnação, sob dois aspectos, a reencarnação humana e a reencarnação animal. Então, as criaturas podiam eleger, segundo os egípcios, a vida que desejavam ter. Reencarnação, metempsicose. A metempsicose é a reencarnação em corpos animais. Mas isto era para intimidar o povo, porque nós não regredimos. Depois de havermos adquirido a humanidade, a nossa evolução é na direção da angelitude. Então, Nicodemos pede uma entrevista a Jesus. E nessa entrevista, que foi assistida por João, retifico, portanto, não foi Mateus, foi João, ele teve a oportunidade de ouvir um dos mais belos diálogos de todo o Evangelho, que começa exatamente assim: Senhor, eu sei que tu vens de Deus, diz o príncipe, porque ninguém faz o que tu fazes, se ele não for de Deus. Eu desejava saber o que é necessário, indispensável para entrar no reino dos céus. E Jesus olha e diz: nascer de novo. Ele tem um espanto, porque é muito lógico, nascer de novo, voltar. E pergunta: como? Voltar outra vez ao ventre de uma mulher? E Jesus sorri para ele: é necessário nascer da água, nascer do Espírito. E essa tese, que fazia parte das velhas tradições, das 4 constituições da matéria, surpreende imensamente. Nascer da água e do Espírito, sim, o Espírito sopra onde quer. E, portanto, não sabemos de onde ele vem, nem para onde ele vai. É necessário nascer de novo. É a primeira proposta na boca de Jesus a respeito da reencarnação. Posteriormente, algumas doutrinas derivadas do princípio cristão asseveraram que nascer da água era receber o batismo, utilizado por João Batista antes de Jesus. Será? Vamos ver o que é que diz a ciência. A embriogenia diz que no momento quando o espermatozoide dispara através do órgão genital e vai encontrar o óvulo nidado, ele penetra naquela camada superficial que se fecha, deixando do lado de fora a cauda. Logo, esse óvulo se transforma na célula ovo. É a primeira manifestação da vida. Esse neuroblasto se desloca e sobe pela trompa de Falópio para poder alojar-se na parte superior do útero e absorver líquido amniótico. O começo da vida é uma gota d'água gelatinosa, o espermatozoide, que penetra noutra gota d'água, o óvulo, gelatinosa como a película aquosa. A primeira forma é líquida, a nutrição é líquida. E no corpo adulto, nós temos 68% de água, 31% de sais minerais e 1% de uma substância ainda não identificada. Nascer de novo é, portanto, tomar a forma de vida orgânica, animal, humana, seja de qual natureza for. Mas se puder dizer, é muito complicado esse negócio. Jesus está viajando na direção de Jerusalém com os discípulos e pergunta: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles respondem, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és um dos profetas que voltou. Mas como ele não era nenhum desses indivíduos, e notem, se ele era Elias, que havia morrido há 600 anos, ele estaria reencarnado. Mas ele apenas encarnou, não retornou, não esteve na terra pela segunda vez. Foi a sua primeira manifestação no mergulho da matéria. Então ele pergunta diretamente a Pedro: e tu, quem dizes que eu sou? Pedro é tomado de uma inspiração e dirá: eu digo que tu és aquele que nós esperávamos, que és o Messias prometido por Deus. Simão, não foi a carne nem o sangue que te revelaram,
foi o Pai Celestial. Não foi um raciocínio neuronal, foi uma inspiração, porque Pedro era médium. Temos aí uma segunda afirmativa, mas também temos uma outra afirmativa de Jesus, quando os discípulos perguntam-lhe, não é necessário, conforme a tradução, que primeiro venha o Elias, para que depois venha o Messias? E Jesus, ipsis verbis, responde, o Messias que havia de vir já veio, é este que aí está. E eles entenderam que Jesus se referia a João Batista. Para João Batista ser Elias, que morrerá antes, eis o fato da reencarnação. E mais tarde, Jesus, encerrando o sermão profético, tem a oportunidade de asseverar, não passará esta geração sem que tudo que eu disse se cumpra, até a última iota. Iota é a menor letra do alfabeto grego. Quantas gerações já passaram? Se nós dermos uma média de 40 anos ou 50 para cada geração, já passaram uma média de 50 ou de 40 gerações. Ele se referia a corpos ou a espíritos. Será que alguns de nós não estaríamos encarnados ou reencarnados naquela oportunidade? Será que nós não teríamos ouvido, pelo menos alguns, aquele encontro dos 500 da Galileia, da grande despedida? Eis que eu vos mando como ovelhas mansas ao meio de lobos rapaces. Pregai o evangelho a todas as gentes. Então, toda doutrina que se deriva do cristianismo tem no evangelho esses e outros textos, que nós vamos evitar, porque seria impossível sintetizá-los. Então, quando a pessoa diz, eu não creio na reencarnação, porque a minha religião não acredita. Não, a religião não exterioriza. Mas até o ano de 502, a reencarnação era doutrina da igreja. E foi no período de Justiniano, por ocasião do Império Romano do Oriente, Império Romano do Ocidente, Justiniano que criou o segundo concílio de Constantinopla. É muito interessante, porque Juliano foi um homem notável, amante das letras, um grande preceptor da cultura. Roma estava dividida, e Bizâncio, nesse momento já Constantinopla, em homenagem a Constantino, era a sede mundial do Oriente. E ele se casou com uma mulher muito bela e muito astuta. Aliás, a beleza e a astúcia têm algo em comum. E uma mulher ter beleza, ter astúcia e ser mulher, ela tem tudo. Porque ela tem o mundo e tem também as suas debilidades. E ele se apaixonou por uma mulher de nome Teodora. Teodora era uma vendedora de ilusões. Vivia em um bordel, mas era portadora de uma beleza e de uma inteligência, diz a história universal. Cesare Cantu, ou então Will Durant, ou então a Wikipédia, porque graças ao computador, à Wikipédia e ao Google, todos nós temos cultura. É só abrir, antigamente chamava o dicionário o pai dos burros. Então agora nós dizemos, é só abrir o Google e até perguntar, olá querido, como era o nome mesmo dela, Teodora? E vai ver uma mulher esplendorosa. Então Justiniano apaixona-se, casa-se com ela. E ao casar-se com ela, gerou uma questão sociológica, porque a meretriz se transformou em imperatriz. E as suas colegas começaram a dizer que a sua era uma profissão muito grata, porque dali saíra a imperatriz de todo o Império Romano do Oriente. Mas ela, como mulher caprichosa e magoada de ser lembrada do passado, mandou matar a todas as meretrizes de Constantinopla. Assevera a estatística que eram 552, eu achei até um número reduzido de bom procedimento, apenas 552 mocinhas alegres em Constantinopla, mas vai lá, é o que diz a história. E naturalmente o povo que acreditava em reencarnação reagiu dizendo que ela teria que pagar esse crime, teria que renascer 552 vezes. Não é exatamente assim, mas era a versão popular. E ela revoltada, quando adoeceu, no ano de 548,
ela chamou o marido apaixonado e disse-lhe: vou morrer. E quero lhe pedir algo. Faça convocar o concílio para Constantinopla e tornar a reencarnação uma doutrina abjeta, negada pela tradição da igreja. Constantino, depois da morte dela, fez um transtorno depressivo e nunca mais saiu do palácio. No ano 552, 4 anos depois da morte, ele convocou o segundo concílio. O Papa em Roma negou-se. Ele ameaçou levar as legiões e trazer o Papa a ferros. Foi realizado o concílio. Mas ele não teve coragem de dizer que a reencarnação era herética. Havia, na chamada Escola Neoplatônica de Alexandria, um notável sacerdote chamado pai da igreja primitiva, Orígenes, Tertuliano, Agostinho de Hipona, eram chamados pais da igreja cristã primitiva, neoplatônicos. E os neoplatônicos eram reencarnacionistas. Então, havia um deles, Orígenes, que havia publicado uma obra denominada A Doutrina dos Princípios, mostrando que no princípio era Deus, o Espírito, a reencarnação, o progresso, a grandiosidade. Então, o que fez Justiniano? Colocou em julgamento a doutrina de Orígenes, que foi condenada. E ao ser condenada a doutrina de Orígenes, a reencarnação, que fazia parte da doutrina, foi condenada também. Então não existe um dogma condenando a reencarnação. Logo depois, os reencarnacionistas começaram a ser perseguidos. E os últimos a serem assassinados no século XIX foram os albigenses, em parte da Espanha. E a reencarnação, no entanto, foi sempre adotada pelos místicos do Oriente, pelas doutrinas esotéricas, e passaram à posteridade em várias dessas doutrinas que hoje enriquecem o mundo. Logo, a pessoa dizer que a sua religião não fala de reencarnação e que por isso não acredita, naturalmente é uma falta de estudo da origem da sua religião. O terceiro ponto é daqueles que dizem: eu creio na reencarnação. Nós, os espíritas, e damos o pior exemplo. Cremos na reencarnação teoricamente, mas quando nos acontece algo desagradável, nós perguntamos: por quê que Deus fez isto comigo? Mas Deus não faz nada conosco. As leis soberanas da vida estabeleceram códigos. Toda vez que desrespeitamos um código, incidimos numa falha. E somos passíveis de punição, que eu prefiro a palavra reabilitação, para retornarmos ao estado de equilíbrio. Então, esses que me dizem: eu creio na reencarnação, também não dou muita importância. Nós deveríamos ter um caráter científico. Por que eu creio na reencarnação? Pelos fatos. A memória extracerebral. Banerjee teve a oportunidade de dizer que nós temos duas memórias: a memória neuronial e a memória extracerebral. Aquela memória que não é do corpo físico, é do perispírito, do corpo astral. É aquela doutrina das heranças que Jung vai chamar inconsciente profundo, inconsciente coletivo. Se eu, por acaso, me refiro ao acontecimento do século X, com toda exatidão, é o meu inconsciente coletivo. Sim, é o meu arquivo, porque eu estive lá. Aquilo que narro hoje é uma memória não cerebral, é uma evidência da reencarnação. E então, ele narra as lindas histórias das crianças que lembram do passado e que não iremos aqui minuciar, porque aí está a internet rica de crianças prodígios, de meninos de 3 anos tocando Mozart, Brahms, Beethoven, das experiências extraordinárias de meninas cantoras de 8 anos, com a voz das grandes atrizes do meu canto. Aí estão engenheiros mirins, matemáticos, em todos os povos. E nós vamos encontrar nessas crianças chamadas geniais, como Mozart, que aos 6 anos de idade já havia composto uma série de sinfonias e que foi tocar no Palácio de Schönbrunn, em Viena, para Maria Teresa.
e o seu marido, aquele menino pirralho. Se nós não lembrarmos de quantos, mas permitam-me ilustrar com alguns fatos. Viveu em Londres um menino chamado Sir Colborne. Por volta de 1808, na Inglaterra, era proibido trabalhador braçal camponês aprender a ler e a escrever. Mas Sir Colborne era filho de um agricultor. Seus pais, seus ancestrais, eram analfabetos. E ele era matemático. Aos 12 anos de idade, ele conhecia matemática, incluindo trigonometria. E provocando uma grande perturbação dos sábios de Oxford, ele foi submetido a um teste. Ele foi levado à grande universidade milenar e ali foi submetido aos testes de QI. Todas as perguntas de matemática, de geometria, de álgebra, ele respondia quase sem pensar. Um velho professor de aritmética, vendo aquele pirralho que conhecia profundamente as matemáticas, resolveu fazer uma pergunta de aritmética. E então indagou: você conhece as operações fundamentais? Ele disse: eu não sei palavras, eu sei calcular. Mas como sabe calcular? Bem, como é que se sabe? Lembrando que se sabe, é assim que eu sei. Então o professor diz: você sabe o que é potenciação? Não, senhor. Potenciação é o cálculo matemático através do qual um algarismo significativo, tendo um expoente, deve multiplicar-se por esse expoente. Por exemplo, 3 elevado à sua terceira proposição. 3 vezes 3 vezes 3 igual a 27. Entendeu? Ele disse: não, senhor. Mas pode perguntar. O professor foi ao quadro de giz, colocou o número 8 e a 16ª proposição. Dê-me o resultado da 16ª proposição. O número 8 multiplicado por si mesmo 16 vezes. Ele olhou, mas era analfabeto. Tanto fazia olhar como não. Fechou os olhos e disse: a 16ª potência do número 8 é igual a 281 trilhões, 374 bilhões, 874 milhões, 656 mil, e todo mundo ficou boquiaberto. Como é que ele podia saber? Um algarismo desta natureza que ele multiplicou em alguns segundos. Naquele tempo não tinha maquininha japonesa. Então os professores começaram a multiplicar a lápis. E depois de 4 horas chegaram à conclusão absolutamente certa. E perguntaram: como é que você sabe? Ele disse: bem, eu não sabia que sabia até a hora que descobri que sabia, então eu fiquei sabendo. Portanto, uma coisa muito fácil. Mas, mais encantador para mim, é a história de um menino que nasceu em Seul, no dia 25 de maio do ano de 1962. É recente. Esse menino chamava-se Kim Wong-yang. Kim Wong-yang era um menino normal. Seus pais eram mestres da Universidade de Seul. Certo dia, quando ele estava com 6 meses, a mãe estava sorrindo. E olhou para ele sorrindo. E ele disse: mamãe, agora eu me lembro que sei falar. Ela teve um choque. Eu tenho a impressão que esse menino falou. Ele disse: falei, mamãe. E ela desmaiou naturalmente. Qual é a mulher que não desmaia? É tão chique desmaiar. Então ela tombou. Quando o marido chegou à noite, ela disse: você não vai acreditar. Ele disse: claro, os maridos acreditam em tudo que a mulher fala. Não tem dúvida. Então ele responde: mas qual foi o fato? Nosso filho falou. Nosso filho, de 6 meses. Sim, falou. É, meu bem, eu acredito assim. Amanhã eu vou levá-lo ao psiquiatra para fazer uma avaliação. Porque você dizer que nosso filho de 6 meses falou. E aí o marido, como todo homem que acredita em tudo, foi até lá, a alcova. E no bercinho, o terrorista estava mexendo os pés. Ele, tão orgulhoso do filho varão, disse: quem? A mamãe não está bem da cabeça. Imagine que ela falou, que você conversou com ela. E isso é impossível, não é, meu filho? Ele disse: é não, pai. Conversei mesmo. Foi a hora do pai desmaiar, que ele também não é de ferro. E acostumaram-se. Quem conversava? Quando ele completou 9 meses, ele disse: mamãe,
eu agora me lembro que sei escrever. Ela pegou papel e lápis e deu-lhe. Ele se deitou no chão e escreveu um poema, que é traduzido do coreano ao português, diz mais ou menos assim em versos brancos. Ao cair da tarde, diariamente, eu vejo o céu de Seul cobrir-se de nuvens brancas. E eu tenho a impressão de que elas são remendos de pano novo que Jesus coloca nas calças rasgadas dos anjos. Quando ele completou 1 ano, foi publicado seu primeiro livro de poesias. E, naturalmente, ele teve que dar uma entrevista aos jornalistas internacionais. A mãe levou, imagine o orgulho de ter um filho desse, colocou numa cadeira e os jornalistas começaram a entrevista ping-pong. Tudo que perguntava, ele respondia. Durante 1 hora, então a mãe disse, basta. Meu filho está cansado. Ele tem apenas 1 ano. Você não está cansado, Kim? Não, mamãe. Eu estou adorando essa gente boba me fazendo pergunta de criança. Quando ele completou 8 anos, ele recebeu o prêmio de doutor honoris causa em matemática espacial e cálculo diferencial, que eu não sei o que é. Quando ele completou 12 anos, ele recebeu o título de doutor em física quântica e passou a ser um objeto de televisão. Percorreu a Ásia, a América do Norte, respondendo perguntas improvisadas dos telespectadores, dos grandes cientistas. Ainda vive. E tem 4 títulos de doutor honoris causa. Mas na infância, a mãe perguntou-lhe, Kim, como é que você sabe, meu filho? Ele disse, mamãe, é uma coisa eu nunca soube que sabia. Mas depois que eu respondo, estou sabendo, aí eu vi que eu já sabia. Quase a mesma resposta. Nós ficaremos deslumbrados com essas crianças. Mas quando nós vamos cuidar da tese dos transtornos mentais, da esquizofrenia, às vezes do autismo e de outras expressões de natureza psicológica, na área dos transtornos emocionais, temos que apelar para a reencarnação. Naquela área que Allan Kardec denomina as obsessões, a interferência de seres perturbadores em nossa vida material. E a pesquisa mais notável foi realizada por um jovem médico tcheco-eslovaco, no mês de julho de 1955, na Universidade de Praga, no seu país. Este homem pesquisou esquizofrênicos e depois de lhes dar uma substância de ácido lisérgico número 20, eles entraram no estado alterado de consciência. Nesse estado alterado de consciência, eles começaram a perceber a causa, o fator psicopatológico da esquizofrenia. Pesquisadas as suas informações, o Dr. Stanislav Grof confirmou que eles haviam vivido antes e escreveu uma obra magistral, Além do Cérebro. Eu estive pessoalmente com ele em São Francisco da Califórnia há 3 anos e ele me deu a sua última obra, O Destino de Cada Qual. O destino está escrito em nós. Então a proposta nossa desta noite a respeito da reencarnação, sintetizada em algumas palavras um pouco complicadas na linguagem científica, é para mostrar que nós podemos ser felizes ou desventurados, como disse Jesus, através de uma escolha. Manter o ego, manter os nossos idealismos castradores, as nossas heranças do passado, que nós transformamos em códigos de lei sem nenhuma estrutura de validade. Essa denominado preconceito social, fazer porque convém à sociedade. Mas qual sociedade? Aquela sociedade que corrompe, que indignifica, que se permite a luxúria. Nós temos deveres para com a consciência. E Allan Kardec perguntou aos espíritos venerandos, onde se encontra escrita a lei de Deus? E eles responderam, na consciência. Questão 621. Deveríamos trazer o Evangelho do Mestre para o nosso cotidiano. Deveríamos fazer a viagem de retorno às praias monumentais de Cafarnaum.
as areias escaldantes da Betsaida, as avenidas imensas de Magdala para podermos falar com Maria, a pervertida da cidade. Deveremos voltar às areias úmidas de Cafarnaum para escutar este homem em um aclive da natureza cantar a sinfonia inacabada do Sermão da Montanha, para podermos sentir a grandiosidade desse poeta, que Renan, agnóstico, diria que foi o ser mais notável que o mundo conheceu, porque o seu berço dividiu a história, como a doutora Hannah Wolff, que Jesus é o maior psicoterapeuta da humanidade. Como disseram os Espíritos, é o nosso modelo, é o nosso guia. Mais do que nunca, temos necessidade de viver Jesus. Há poucos dias, eu escutei uma bela música, foi em Rio Verde, intitulada Saudade de Jesus. Há 10 anos, o Espírito Joana de Ângeles escreveu um livro, e uma das páginas mais belas que tem no livro é Saudade de Jesus. Quando uma melancolia profunda toma conta da nossa alma e não encontramos a razão lógica da dor, quando o nosso pensamento nos atira no abismo da depressão, na ausência de objetivo existencial, quando o vazio toma conta de nós, uma doce saudade, feita de melancolia e ternura, sacode-nos as fibras íntimas do ser. É Jesus. Nunca vos deixarei a sós. Eu estarei convosco até a consumação dos séculos. E me permito narrar uma experiência pessoal, porque me abalou profundamente. Há menos de um ano, eu tive uma parada cardíaca novamente. Mais tarde eu me tive que internar no Sírio-Libanês e fui examinado pelo maior cardiologista da América Latina, o Dr. Calilo. Depois de uma série de exames, ele me deu um resultado muito peculiar. Mas desejo referir-me ao momento em que eu tive a sensação que ia desencarnar. Aquela sensação de angústia, acompanhada de um distúrbio de natureza digestiva, aparentemente, a taquicardia, a aceleração, o pulso a 120, a pressão a 16. A minha pressão é muito baixa, como a da maioria dos médiuns. Eu tenho normalmente 10 ou 12 por 6 por 7. Mas ali eu estava com 16 por 10. E então eu percebi que era chegado o grande momento. Orei profundamente e resolvi fazer uma visualização terapêutica. Equivale dizer, abandonar-me ao sabor do vento da morte e atravessar as águas do Estígias na barca de Caronte, na mitologia grega. E me lembrei de Cafarnaum. Eu havia visitado Cafarnaum fazia poucos meses, pela segunda vez. Deixei-me embriagar pela poesia melancólica das latadas em flor, das rosas de Sharon, das flores miúdas sobre a gramínea verde, das pedras avermelhadas e roxas, batidas pelo mar da Galileia, abaixo do nível do mar Mediterrâneo, 200 metros. Então eu me lembrei daquelas águas crispadas que ricocheteavam do outro lado, na Decápolis. Lembrei-me da barca de Simão, levando aqueles homens para aquelas 10 cidades gregas que repudiavam Israel. E então lembrei-me da figura tradicional do clássico ocidental, daquele homem de 1,78 m, de aproximadamente 70 quilos, aquele homem de bíceps fortes, de rosto anguloso, os zigomas salientes, os lábios carnudos, o nariz judeu, a testa larga, a cabeleira da tonalidade do cobre velho ou do ouro sujo, partida ao meio, caída em madeixas ondulantes sobre os ombros, misturada com a barba, a nazarena. Aqueles 2 olhos azuis, como 2 pedaços de estrelas cravados no céu da face.
e aquele sorriso em que se mesclavam a dor e a ternura. E comecei a pensar nele, a compor essa imagem ideoplástica. E de imediato eu me recordei das águas transparentes e piscosas do mar da Galileia. Enquanto a respiração se me tornava mais difícil e uma dor dilaceradora me cortava o peito, eu me lembrei de Jesus na barca, sentado na barca de Simão. E alguém compôs o belo hino à barca, que a maioria de nós espíritas conhece. Na praia, escutei a tua voz. E então eu tive vontade de sentar-me na barca em que ele estava. Ele veio como ovelha mansa, ao meio de lobos cruéis, e certamente poderia suportar um lobo convertido em ovelha mansa. E então eu disse com todas as minhas forças: deixe-me sentar ao seu lado. Nós somos velhos conhecidos. E na tela da minha imaginação, eu me sentei ali, a água do mar respingando no meu rosto. E ele me olhou com uma ternura infinita, como alguém que ama e não necessita dizer eu te amo. Então, dominado por uma sudorese no corpo, por um resfriamento de todo o corpo, que era a parada cardíaca, naquele estado onírico de desdobramento, no estado alterado de consciência, eu disse: deixe-me abraçá-lo. E distendi o braço, até quase lhe tocar o peito do homem da cruz. Encostei a minha cabeça no seu ombro. E então eu me lembrei que um dia ele perguntou a Simão: tu me amas? E Simão lhe respondeu: sim, eu te amo. Então toma conta das minhas ovelhas, Simão. Simão, tu me amas? Sim. Então cuida das minhas ovelhas. E por terceira vez: Simão, tu me amas? Ó mestre, tu sabes que te amo, que daria minha vida se me pedisses. Então, Simão, apacenta as minhas ovelhas. Aí eu lhe disse: eu te peço a ti que apacentes esta ovelha tresmalhada. E sente dele desprender-se algo transcendente, uma espécie de energia vaporosa que me foi tomando naquele estado alterado e que me fez adormecer sobre o seu ombro. Despertei e a aparente morte havia desaparecido. O estado lamentável em que me encontrava normalizou-se. Levantei-me da cama, porque eu não podia levantar-me. Havia perdido 8 quilos de peso. Havia perdido o contato com o solo. Pisava e me dava dor de cabeça. Pisava e aquela enxaqueca terrível me devorava as frontes. Então eu olhei na imaginação: eu te prometo, como Simão te disse, não apacentar as tuas ovelhas, porque não tenho dignidade para tanto. Mas eu te prometo ser também uma das tuas ovelhas. Então, recordando-me de toda esta experiência parapsíquica, desde ontem, eu imaginei trazer a querida Uberlândia essa página um pouco complexa a respeito do Espiritismo, ciência, filosofia, mas acima de tudo o Espiritismo, amor, que nos liberta das paixões, que rompem a grilheta do passado, que nos mostra um porvir rico de bênçãos. Lembrei-me da figura transcendente de Jesus, das suas mãos distendidas e da sua voz dúlcida, chegando ao nosso coração e dizendo baixinho: venha até mim, eu te consolarei. Eu te conduzirei pela via estreita da morte, porque só existe vida. E desejaria deixar como mensagem, essa mensagem dúlcida do amor, que nos livra a toda a multidão dos nossos gravames, chamados pecados,
para que tenhamos a coragem de esculpir no ádito dos nossos sentimentos a figura incomparável do Rabi Galileu, que cantou para sempre: bem-aventurados os pobres em espírito, os que têm sede, fome de justiça, os que têm necessidade da paz e da verdade, que venham até mim, eu os consolarei. Este é o momento da grande crise da história, exatamente quando Roma estorcegava nas suas paixões, nas garras de Tibério César, na ilha de Capri. Vem Jesus e dá sua vida em holocausto em favor de nós. Que cada um de nós aprenda a dar-se. Dar coisas é valioso, mas dar-se a si mesmo, o passe curador, a água magnetizada, a palavra gentil, um sorriso de esperança, um aperto de mão. Quem é tão pobre que não pode descobrir aquele que está perdido, sem teto, sem amigo, aquele invisível da sociedade, aquele filho do Calvário? Lembrai-vos de mim, dos filhos do Calvário, que são os meus irmãos, e eu vos apresentarei a meu Pai, e direi que vos conheço, porque quando tive fome me deste de comer, quando tive sede me deste de beber, quando tive angústia, acalmaste o meu coração. Vinde, pois, a mim, e eu vos consolarei. Então façamos uma grande reflexão, uma viagem para dentro. Nós temos tanto para dar, tanto para agradecer e tão pouco para pedir, que não nos atrevemos nesse momento a fazer outra coisa, senão louvar e dizer: Senhor, eu quero dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza, olhos que veem o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão, eu detecto os cegos que se debatem na multidão, que choram na solidão, que andam na escuridão. Por eles eu oro, a ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no terreiro, a melodia do vento nos ramos do olmeiro, as lágrimas que vertem o coração do mundo inteiro e as almas de todos os obreiros. A música dos imortais, ouve-se uma vez, não se esquece nunca mais. A doce melodia, a voz em cantoria, a voz do boiadeiro, o seu grito lamenteiro, pela minha falta, possibilidade de ouvir, eu te quero pedir, por aqueles que são surdos e não podem escutar. Eu tenho certeza que depois desta vida, na outra lida, eles poderão captar. Obrigado pela minha voz, pela sua voz, pela voz que ama, que canta, que alfabetiza, que trauteia uma canção. Pela voz que o teu nome profere com dúlcida emoção. Mas me recordo daqueles que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam lágrimas, dores das vidas, pelas mãos de poesias, mãos de cirurgias, mãos de psicografias, pelas mãos
que atendem à velhice, à dor, o desamor, pelas mãos que do seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito, eu te quero louvar. Porque eu vejo na terra aleijados, infelizes, claudicantes, descompensados, paralisados, eu me ponho a orar, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Obrigado por fim pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não importa se esse lar é uma mansão, uma favela, uma tapera, um ninho, um gravado de dor, um bangalô, seja lá o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor. Amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de um filho ou de um irmão, de um amigo, alguém que me dê a mão, porque é cruel a solidão. Pelo menos a presença de um gato ou de um cão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem o teto para me agasalhar, nem uma cama para repousar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu direi, obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela Sua atenção. Obrigado, senhores.